Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alckmin. Esse encontro acontece pelo Meet, depois ele sobe para o YouTube. Para você que está assistindo pelo YouTube, eu vou pedir para você se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, chamar mais pessoas. E o link para participar do grupo sempre fica nos comentários. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Andrea, que ela vai falar sobre a visão do Tantra e também a visão sistêmica da constelação, para juntar esses dois polos aí para a gente ter uma integração muito boa de conhecimento. Fico muito feliz pela sua presença. A Vanessa fez essa conexão aí para a gente poder se unir. Temos presente aqui hoje duas Déboras, a Aline, a Vanessa, a Andréa. E o mais importante é a gente entender que é um espaço para a gente crescer com informações diferentes. Então, toda sexta-feira vai ter um convidado diferente, com um tema diferente, e nas terças-feiras, eu e a Vanessa, a gente vai conduzir temas específicos sobre o tempo e dinheiro. Na sexta-feira também acontece a gente falar sobre tempo e dinheiro, mas o foco principal fica na terça-feira para você que quer aprender mais. Tanto que antes de colocar para gravar, a gente já estava falando sobre o Kim, né? Que é uma forma de contagem de tempo, é uma forma de olhar a vida com outros olhos. E agora eu vou passar a palavra para a Vanessa, para depois a André iniciar o nosso encontro de hoje, que está maravilhoso, e fica aí para você poder aprender mais. Olá, meus queridos, uma ótima tarde para vocês, todos que já estão aqui presentes. Quem vai estar chegando depois, quem vai assistir depois. Que alegria ver esse movimento aí tomando força, né? O pessoal está chegando, está crescendo essa comunidade, esse movimento aí que foi idealizado aí pelos cosmos. Nada é à toa, né? E essa união, essa parceria que todos estamos fazendo aqui em conjunto. Porque quando a gente se junta para aprender e expandir o nosso conhecimento, todo o universo ganha, todo o planeta ganha. Conhecimento adquirido e não praticado, gente, fica ali, ó, assim, que nem água parada, né? Apodrece. Então, assim, é uma alegria saber que vocês têm interesse de se desenvolver como pessoas e contribuir com a humanidade. E essa pessoa que está aqui hoje, essa alma linda, é uma pessoa que, assim, tem um conhecimento aí que muitos ficam, assim, curiosos, né? Eu cheguei até a Andrea por causa do Tantra, falei, interessante isso aqui. Mas aí depois você vai ver, gente, é bom quando a gente traz um profissional da área, porque ele tira aquela desmistifica, né? Aquilo que a maioria das pessoas pensa, ah, é só nheco-nheco. Não, gente, é muito mais profundo. É o profundo do ser, né? Da alma. Então, assim, os terapeutas, eles trazem nisso todo o contexto para a alma, para o nosso corpo, para o nosso ser como um todo. Então, assim, estou muito feliz e agradecida pela Andréa ter aceitado o nosso convite, né? E, assim, só recebam. Sentem aí, se acomodem e abram seus ouvidos e seus corações para receber a nossa querida Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Fique à vontade, meu bem. Ai, que delícia. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Thiago, pelo convite. Eu sou, assim, suspeita para falar desse assunto, porque eu gosto muito né, dessa questão do Tantra com a constelação. É um objetivo que eu tenho aí de juntar esses dois conhecimentos que trazem aí uma expansão muito grande. E participar aqui desse grupo com vocês tem sido muito bom, né? É toda semana que a gente tem um assunto interessante para conversar, a gente tem outros terapeutas que vêm trazer os seus conhecimentos, né? E a gente só tem a crescer aqui, né? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade e esse convite. E então, como você falou, né, a questão do Tantra, a gente se conheceu, né, dentro de um evento em que eu estava fazendo uma vivência de Tantra, que eu acho que assim, trouxe ali um movimento para todo mundo, que ninguém esperava que ia se movimentar.
Por quê? Porque a gente acredita, né? Acho que aqui no Ocidente, principalmente, a gente acredita que o Tantra ele está muito voltado à parte, vamos dizer, para o sexual, mas para o sexo, tá? Vamos ser bem clara. Todo mundo acha que é sexo, mas eu vou dizer para você que não é. Tem sexo, mas não é sexo. E quando você entende como é, você vai ver que o sexo que você sabe é nada. É uma baboseira. Vamos ser bem claros também nesse ponto, que é uma coisa assim que acaba sendo uma coisa assim muito pouco, muito rasinha perto do potencial que pode ser uma conexão sexual, tá? Então, é, a gente vai olhar assim dessa forma que essa conexão ela é sagrada, ela é uma energia e que deve ser respeitada e valorizada. Só que é uma energia que todos nós temos, a energia sexual. É uma energia que passa pelo nosso corpo e que se a gente não dá atenção para ela, a gente nem levanta da cama. A gente nem ia ter nascido e muito menos estar aqui fazendo esse encontro. Né? E então, o Tantra ele trabalha essa integração do corpo, da mente e do espírito. É uma filosofia de vida que vai integrar todos esses aspectos para um desenvolvimento humano, para a gente poder ter uma expansão, né? Se desenvolver como pessoa, como espiritualmente, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive o profissional, o financeiro também. É que a gente colocou o foco aqui na conexão com o dinheiro. Por que que a gente vai misturar Tantra com dinheiro, né? Alguém pode ter alguma ideia? O que passou pela cabeça de vocês quando eu coloquei esse tema? Alguém pode dizer alguma coisa? Eu imagino que é a conexão do sentir, do corpo. Que o movimento, quando a gente movimenta o Também. corpo, a gente Eu traz acho, energia também do dinheiro. eu acho que é do provedor, de fazer, da ação. Ação. Quem está falando aí? Quem A falou? Débora? Débora, a Débora do Rio. Vamos botar assim, que tem duas Tá Débora bom. Cristina, a Débora do Rio. Tá legal. Nossa, Débora Cristina ainda, né? As duas com É. os dois De nomes Deus iguais. ainda. Pois é, depois eu vou botar aqui como de Deus, que é mais que acho que a minha amiga não tem um nome tão parecido. Mas eu acho que a questão do Tantra com a questão do dinheiro é o do mover e é o da ação mesmo, com o chácara básico, da ação, do fazer, do ter. Do ter, não é a palavra ter, é de alcançar. Acho que seria mais por esse lado. Ok, ok. E, Tiago, tem aí uma opinião sobre isso? Eu tive três experiências com o Tantra. Eu tive uma experiência quando eu estava em Teresina, e aí eu estava muito bloqueado corporalmente no sentido de sentir a minha própria energia, então eu recebi um processo terapêutico. Não foi nada ligado à questão de mexer nos órgãos genitais da gente tudo, é mais aquela questão sensorial, tudo, do corpo, tal, mover energia. E depois eu paguei para receber 2 sessões, onde durante alguns dias eu percebi minha autoestima muito elevada. Então, o benefício maior que eu tive com o Tantra não foi na parte sexual, de libido, no sentido de ter vontade de transar ou ter vontade de ficar com outras pessoas, mas sim no sentido de tô bem comigo mesmo, tô inteiro. Me deu uma sensação de beleza, né? Tá bom.
E que falhou, o seu áudio falhou aqui para mim, e aí eu não entendi o que foi que você. Eu entendi o resultado, mas eu não entendi que prática que você passou, que foi feita para com você. Você falou alguma coisa sobre isso? Então, tem aquela prática que é aquela parte sensorial que eu não sei o nome, que são os toques sutis para ativar a energia do corpo, né? Tá, E aí tem a parte dos órgãos sexuais da gente, né? Os nossos genitais, né? tá. Ah, o benefício que eu tive nas 3 sessões foi tudo ligado à autoestima, porque o medo do Sim, toque, o medo da entrega, sair daquela configuração de sempre ser algo sexual e sim algo de afeto, de toque. Então, eu tive uma experiência muito mais de aceitação corporal do que de levar para o lado sexual como se eu fosse ativar uma questão mais de libido, de vontade de ficar com outras pessoas, entende? Foi diferente, foi para dentro. foi perfeito, foi exatamente o que é. Tá? A ideia que você colocou, eu vou fazer uma massagem, vou receber uma massagem tântrica para poder ativar minha libido e eu poder ficar mais confortável com outras pessoas, ter mais vontade, é justamente ao contrário. Quando você movimenta essa energia, você ativa a libido sim, mas a libido no sentido de que você circula a sua energia. E o estímulo que você recebe no corpo todo, como o toque, assim, a gente chama de massagem sensitive. É uma massagem que ela vai distribuir a sua energia, que ela vai sair da base da coluna e ela vai movimentar até o topo da cabeça. Esse movimento, ele é que a gente chama da ativação da Kundalini, tá? Então, que é ali a circulação da energia. E quando a gente está bem com a gente mesmo, nossa energia circula, nossas energias circulam. E essa energia circula sexual. Uma coisa, assim, bastante, né, que é comum falarem que é a energia Kundalini que está circulando, mas não é verdade. O que circula é a energia prana e a energia sexual. Kundalini é um estado de expansão de consciência, é o estado máximo de expansão, e só que fizeram uma popularização né, para poder entender, para não complicar tanto a história, colocaram, vamos circular lá a serpente que vai circular no nosso corpo, vai subir, e aí a Kundalini que está subindo, mas na verdade não é isso, tá? Mas então o que você teve foi um estímulo, né, da sua bioeletricidade do corpo e o movimento da sua energia sexual. E que é para isso, é para você ter sim essa expansão, é para você não cuidar da sua carência e aí trabalhar a sua autoestima, sua autoconfiança, né? E que o orgasmo, e aí a gente muda em outro conceito, porque a parte genital, na verdade, é para você dar ativação dessa energia. E ela vai potencializar essa circulação, tá? É para isso que a gente faz esse toque genital, para estimular um pouco além do que a gente estimularia só no corpo. Mas tudo isso funciona se a gente respirar. Se a gente não respirar, isso tudo não vai funcionar. E aí, o que acontece? Vamos, assim, o que isso tem a ver com o dinheiro? O dinheiro, a gente já diz, né, que dinheiro é uma energia. E o dinheiro ele está conectado com a energia de geração, é uma energia de vida. Hoje, a gente não vive sem o dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Não adianta a gente dizer, eu vou fazer todos os trabalhos do mundo, ajudar todo mundo, mas não vou ganhar dinheiro nenhum.
Mas e aí, né? Como é que você vai fazer as trocas? Você vai comprar o quê? Como é que você vai comprar né? Você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa, etc. Várias coisas. Então, o dinheiro é uma moeda de troca, é um meio de troca que nós temos hoje. E é uma energia. E essa energia, ela está conectada com esse chakra mesmo, com o chakra básico. Essa energia está conectada, porque é energia de criação. Quando você tem o dinheiro, você é capaz de criar coisas. Também é um recurso que vem junto com o seu processo de criação. Né? Então, a gente usa dentro do Tantra a ideia de que quando a gente está despertando essa energia, nós estamos criando vida, nós estamos trazendo ali a nossos projetos em ação, seja até no sexo, você vai lá para ter, você quer fazer filho, você vai usar essa energia para fazer filho. Você quer usar para pensar aqui como você vai fazer o projeto, como você vai organizar essa conversa nossa aqui. Usa essa energia também, né? É uma energia. E o dinheiro está junto, ele está acompanhando, porque se a gente matar esse dinheiro, a gente não vive, né? Não tem como. Eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício, tá? Eu vou ficar em pé, vocês me dizem se dá para me ver, para eu orientar como é que eu vou fazer aqui. Tá dando para me ver? Sim? Então, vocês podem ficar em pé, quem puder ficar em pé, porque senão não vai dar para fazer o exercício. Não precisa aparecer na câmera direitinho, não. Pode até se esconder, mas precisa me ver. Aí, então, vou fazer o seguinte: vocês vão afastar as pernas um pouquinho, na distância aqui dos ombros, flexionar os joelhos um pouquinho. Respira fundo e mantém o ar aqui no quadril. Mantém o ar, segura, contrai. E coloquem as mãos assim, nessa posição, com as palmas para cima, mantém aqui no quadril. Ainda com o ar, prendendo o ar, vocês vão agora abrir a boca um pouquinho e soltando o ar devagar e vão movimentando a mão para cima. Quando chega aqui na altura do peito, vira a mão para baixo e vai baixando a mão, soltando o ar pela boca, bem devagar. E quem quiser fazer um pouquinho fazer um som também pode fazer o som. Chegando aqui embaixo de novo. Vira a mão, põe a palma para cima. Respira fundo, prende o ar. E vai subindo. Vira a mão. E solta. Mais uma vez. Prende o ar. Sobe. Vira a mão. E solta o ar.
Agora nós vamos fazer de novo, só que vamos fazer um pouco mais rápido. Vira e faz. Solta mais assim. De novo. Prende, 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 prende. Solta. Mais uma vez. Pronto. Quem quiser sentar, pode sentar. Bom, hein? Como foi? Como foi, Vanessa? É gostoso, eu gosto desses movimentos, porque me traz para o presente, para o agora, eu fico conectada com aqui, com o meu corpo. É muito gostoso fazer. Muito bom. Quem quer falar também? Quem quer contar um pouquinho? Foi muito bom. Foi dá um alívio, né? Na verdade, né? É isso que a gente faz na massagem também. A gente faz esse movimento. Quer dizer, não é que é esse movimento, mas a gente faz a energia, ela circula no ar dessa forma, né? Você vai estar estimulando seu corpo. Se você receber uma massagem agora, depois que fizer mais vezes esse exercício, você já vai saltar, assim. E o que é interessante nesses momentos? Porque a energia ela vai subir, ela vai saber, né? A gente está fazendo esse movimento de tirar a energia da base da coluna, trazer ela para a mente, trazer aqui lá para o chakra coronário. E você pode mentalizar aquilo que você quer. E conforme você vai fazendo esse movimento, você pode chegar no orgasmo. E nesse momento do orgasmo, você mentaliza o que você quer. E se você quer dinheiro, você vai ter dinheiro. Você pode, assim, abrir, né, para que essa energia ela circule para você. Por que ela não circula às vezes? Porque a gente pode ter couraças musculares que interrompem, que bloqueiam esse fluxo energético, que faz a gente esbarrar em dores emocionais e que estão dentro do nosso corpo. Né? Depois que eu comecei a praticar meditações, respirações, é porque eu tinha uma respiração muito curta. E aí, É, quando eu falava de respirar profundamente, eu não conseguia. Só com o é, tempo, praticando, que aí parece que a gente vai ficando mais elástico, mais flexível, né? e trabalhar as suas emoções. Né? Então, assim, o que a gente tem? Vou ficar em pé aqui de novo, vou mostrar uma coisa para vocês. A gente tem, né, as principais couraças. Aqui, né, no quadril, aqui, né, não são as definições de Reich, tá? Parece os mesmos lugares dos chakras, mas não são os chakras. Mas é mais ou menos a mesma coisa, assim, em termos energéticos. Então, você tem aqui essa couraça, essa aqui no peito, a garganta, os olhos, né? Então, são lugares em que, quando você tem, assim, vamos dizer que você está passando uma situação muito difícil, está passando necessidade financeira, então você está muito na sobrevivência. Então, você está no chakra base. Então, você está aqui na coraça, nessa coraça pélvica. Se você está, por exemplo, com contrariedade, está indignado com as coisas, você não digere algumas coisas que aconteçam, aí você está com a couraça presa no abdômen, né? Abdominal. Ou você tem dificuldade de se entregar, né? Dificuldade de se doar, de receber. Então, aqui no peito, que é né, do cardíaco, a garganta,
Se você não se posiciona, tanto ou você fala demais, mas fala coisa desconectada, ou você fica quietinho, vai sufocando, sufocando, sufocando. Nos olhos, né? Tem na boca, aí você, nos olhos você não enxerga a realidade, você fantasia, você tem dificuldades de perceber as coisas, né? Então, esse movimento de energia, ele vai esbarrando e você vai movimentando as coisas, criando situações para que você mantenha essa circulação de energia, tá? Então, é interessante a gente perceber. Então, eu vou ler aqui, né, tem uma cartinha aqui, tá, com uma mensagem que vai sugerir outro exercício também, uma meditação, mais um pouquinho de meditação, tá? Que eu vou ler aqui para vocês. E depois, né, quando a gente terminar, no final, quando fechar, eu tiro foto dessas cartinhas e mando lá no grupo, tá bom? Ó, o plano espiritual adora ser solicitado. Então, assim, a gente vai circular essa energia, né? Se você quer dinheiro, você quer dinheiro. Então, tem que contar para o plano espiritual que você quer dinheiro. Tá? Então, vamos lá. Vou ler aqui para vocês. O plano espiritual adora ser solicitado. Quando temos um desejo, esse desejo já está realizado no plano espiritual, esperando sua liberação consciente. Permita que sua fé diga: sim, desejo, você pode vir. Eu estou pronto para receber as bênçãos. Eu sinto bênçãos chegando, e enquanto isso, relaxo, cuido do meu bem-estar e da minha alegria. Da mesma forma como recebemos um bebê durante a gravidez, sabemos que ele está lá, no útero, desenvolvendo o momento certo. Nascerá e será sempre muito bem-vindo. Então, aqui eu vou orientar aqui umas coisas, tá? Então, vocês fecham os olhos e imagina tudo o que você quer. Visualize com detalhes o que você quer. Sinta se é gostoso realizar esse sonho que você tanto deseja. Sinta o que vem para você. Que sentimentos vêm, né? Se é bom ou se tem alguma coisa que incomoda, identifique isso no seu corpo. Se você conseguir, então, você coloque os detalhes. Seja criativa no que você quer. Use a imaginação, sua criatividade. E respira. Respira fundo. Respira e faz aquele movimento de. Não precisa movimentar, não precisa levantar, mas coloca essa energia em movimento outra vez. Observa esse exercício, essa sensação de imaginar as coisas sentindo a sua energia circular. Porque a gente cria, nós podemos criar as coisas, né? Nós temos esse poder de cocriar. Veja se você consegue se permitir ou se tem algum receio. Só observa. E aí guarda essa sensação, seja a sensação boa de ter aqui isso criado, ou onde você parou, aonde está incomodando. Respira fundo de novo e abra os olhos.
Quem sonha, cria, né? Quem sonha, cria. Quem sonha, cria. Muito bom. A gente, com a prática recorrente, é muito vívido quando a gente tem algo a alcançar, e aí a gente faz essas práticas e a gente solta. Porque o que nos atrasa é a ansiedade. Ansiedade, o peso em cima daquele problema que a gente quer resolver. Então, quando não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é um processo, né? Mas quando você começa a praticar, fica mais suave, fica mais leve de você conseguir até se imaginar, né? Vivendo aquela vida, porque aí fica real, fica no plano do real. Você está vivendo lá, e aí você tem que trazer essa vida que você quer lá, tem que trazer ela para cá, né? Acho que a conexão da Andréa caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Andréa, qualquer coisa você sai e volta, tá bom? Mas ela está Fala aí conectada com em a dois gente. dispositivos. Oi, eu saí. Ah, ótimo. Voltei. Voltou. Eu acho que entrou de novo. Eu saí aqui, entrei outra vez. Você sabe me tirar aqui, Tiago, essa segunda aí? Você me tira? Ah, tá Tá, ótimo, então pode Andréa. falar, Vanessa, por favor. Não, já concluí, mas com a prática, a gente, quando a gente está nessas visualizações, vivenciando neste lugar de uma vida almejada, de alguma coisa que a gente quer conquistar, fica mais leve, fica mais gostoso, como se você realmente já estivesse vivendo. Aí a gente tem que largar da ansiedade, daquele peso, não, eu tenho que resolver, eu preciso do dinheiro agora, e aí é isso que põe a pressão e não chega, né? Então, quando a gente aprende a ir soltando, vai tudo bem, olha que vida maravilhosa, ou algo que eu quero conquistar, e você começa a trazer ele mais para perto, para sua realidade, né? Começa a manifestar. É, porque o dinheiro é a energia que tem uma vibração. Se você coloca a ansiedade, o medo, a escassez, tudo isso na frente, são energias que vão bloquear a frequência do dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Ele é consequência de uma entrega, de uma troca. Se você não entrega, o dinheiro não. Se você não está entregando, o que ele vai chegar para você como? Né? E a gente fica nessa, ai, preciso de dinheiro, ai, preciso que apareça, não sei o quê, preciso que venha, que alguém chegue, o dinheiro chegue até mim, ou que alguém fale alguma coisa, que alguém entregue para mim. Mas se você primeiro tem que ver, se você está disponível, se você está realmente entregando para que ele possa chegar. Ou se você sentir assim, se você está se sentindo merecedora, se você acredita que você quer, se você pode receber, que você tem autorização, você se autoriza para receber, né? E isso também é importante a gente verificar. Alguém mais quer falar um pouquinho sobre a prática? Oi, eu de novo. Quem está falando? Débora? Débora, de novo. Fala aí, Débora. Eu senti, foi calor. Logo depois eu fui logo correndo para o banheiro fazer xixi. Mas me deu um Olha calor. só, Me deu um movimentou a calor. energia, né? Calor. Um calor que você vai sentir com outra palavra, né? Quer falar outra Exatamente. palavra? Mas É outra então, palavra? a outra seria quase um orgasmo, porque eu tive que ir para o banheiro fazer xixi, aquela sensação de sair depois. Foi muito Mas é interessante. isso Foi aí mesmo. 5 respirações. É exatamente. Tá? Então, por quê? Porque isso é uma reação natural do nosso corpo reagindo, se movimentando, faz parte, né? Orgasmo não é sexo, orgasmo é um prazer pleno, que pode ser com sexo, mas pode ser todas essas outras coisas. É uma sensação, tanto que quando você faz uma coisa que você gosta, você sente orgasmo, sei lá, no seu trabalho, você sente aquele prazer, a sensação de prazer. É exatamente isso, né? E essa sensação, ela é curativa, tá? Ela é curativa. Ela limpa essas dores. Você foi no banheiro porque você foi fazer uma limpeza energética. Por isso você foi ao banheiro.
tá? Você foi ali tirar o que estava estagnado na sua, né, que estava intoxicando o seu corpo, você foi liberar. É isso aí mesmo. E aí pode ter certeza que você fica com a mente mais clara, mais plena, para poder tomar decisões, para poder ter ideias, né? Com certeza que fica. Ou para receber, porque se a gente fica de mau humor, ninguém quer dar nada pra gente, né? A gente só ganha se a gente estiver de bom humor. Então, conectando, agora vamos lá, conectando essa questão do Tantra com a questão, fazendo a ponte para a constelação, tá? Então, nós falamos sobre essa questão de merecimento, sobre a questão de conexão, de estar presente, né? Então, a gente tem também essas energias, além da energia sexual, a gente tem a nossa energia que é do feminino e masculino, nosso feminino, nossas polaridades, masculino e feminino, que todos nós temos, independente se somos homens ou mulheres, todos nós temos essa energia. E essa energia, quando ela está em equilíbrio e ela está conectada, assim, a junção do feminino com o masculino, também ela potencializa a geração de coisas, tá? Por isso que o sexo é tão poderoso, extremamente poderoso. Por quê? Porque une, sendo um sexo não distorcido, não conturbado com fantasias e minhocas, não é isso, não é pornografia, não é isso, mas a pureza do que significa o sexo, né? No sentido da conexão dos parceiros, da vida, da própria da criação, né, de filhos e tal, mas ou dessa geração de negócios, projetos. Tudo isso, quando você está com parceiro, você também potencializa isso. É isso que é o sexo dentro do Tantra, e também a gente coloca dentro da constelação como uma força muito grande, que é a força de dar vida ali, que você vai unir toda a história da sua família, né, do lado do seu pai, do lado da sua mãe. Todos nós somos metade nossa mãe e metade nosso pai. Então, a gente traz tudo deles, a história, as dores, as dificuldades, mas também as forças, as conquistas, a gente traz tudo isso que está dentro da gente, né? Então, a gente tem que estar sempre percebendo essa questão do nosso masculino e o feminino. E a Débora, como no começo falou lá, que o Tantra tem a ver com ação. Na verdade, o que tem a ver com ação é a energia do masculino. E a energia do feminino é a energia da intuição, já tem as emoções da intuição, da nutrição, da espiritualidade. É uma visão do todo, né? Do feminino que vê o todo, e o masculino, ele vai agir, ele vai executar, ele vai colocar em prática aquele projeto, porque não adianta a gente sonhar, criar uma vibração, mas tomar uma atitude, não pôr o pé no chão e ir lá e fazer, tomar uma atitude para fazer alguma coisa, não vai fluir tão bem também, vai ficar, em algum momento, vai empacar. Porque não, né? A evolução é movimento. Temos lá para subir a espiral, tem que movimentar, senão a gente não sai do lugar, né? Então, a gente tem essa energia do masculino também. Se a gente não tiver masculino, a gente não faz. Mesmo nós mulheres, né? Se a gente ficar só tão bonitinho, não sai, não faz nada. Não vai lá fazer, tem que ir fazer, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que vir fazer esses encontros aqui. A gente não, se a gente não fizer isso, não vai rolar, né? Ninguém vai bater na nossa porta e falar, tá aqui, ó, 5.000 reais de presente para você. Não vai dar. Então, eu quero
tá? Eu vou ler outra cartinha aqui para vocês, tá? Acolha seu feminino e seu masculino. O feminino fala dentro de você, através da energia do acolhimento, espera, cuidado, senso de coletividade e intuição. Já o masculino te inspira a ter objetividade, inteligência, foco no mundo externo, espírito de combate, defesa e individualismo. Devido ao seu passado familiar e às influências recebidas do pai e da mãe, pode ser que você mesma, sendo mulher, se sinta mais masculina nas atitudes. Ou, se for homem, que várias vezes você se sinta mais com qualidades do feminino na vida. Aqui, é que essa cartinha ela é mais para relacionamentos afetivos, mas é para a vida, para qualquer coisa, tá? Na relação afetiva, ou qualquer outra relação, um irá complementar no outro aquilo que falta. Você é livre para demonstrar suas próprias características. Absolutamente não existem certos ou errados. O equilíbrio dessas energias começa dentro de você. Acolha todas suas características, elas são presentes, heranças doadas pelo seu pai e sua mãe para você. Aceite que a vida lhe encaminhará alguém com características certas para cada um revelar o melhor de si e a relação crescer. Isso aqui não só relacionamento amoroso, para qualquer relacionamento, parceria profissional, uma amizade, né? Para qualquer coisa. No casamento interno do feminino e masculino, ambos se tornam um só e a parceria se complementa e frutifica. Tá? Então, é importante a gente sempre olhar esses dois lados aqui. Né? E quando aqui a gente está desequilibrado nessas questões, a gente pode estar desequilibrado quando a gente está, né, vamos dizer assim, a gente está fechado ali, fica muito na sobrevivência, como você falou, Vanessa, eu preciso de dinheiro, preciso, né? Então, você vai fechar ali essas oportunidades, você está fechando, você vai estar fechando o seu masculino, porque você está tão ansioso, você não sai, não vai fazer, né? Ou então, você tem dificuldades de receber também, muitas vezes a gente tem dificuldade de se receber, ou dificuldade de se doar. E aí, assim, o que acontece? Dentro da constelação, o dinheiro também ele tem essa energia que ele vai... ele tem a origem do feminino, né, que é da criação, que está ligado, então, à mãe, à nossa mãe. Quando a gente tem um canal bom com a nossa mãe, isso não quer dizer que a gente tem que manter contato, que a gente tem que visitar, não é isso. A gente tem que conectar com a energia dela. Se você vai lá visitar, frequentar a casa, tá tudo bem, ótimo. Mas se isso não é mais possível, tá tudo bem também. Mas você respeitar que a sua mãe está dentro de você. E o seu pai também está dentro de você, então você tem ali, assim, a origem do dinheiro, ela está bem com você. Né? E se você... aí o masculino precisa, porque o masculino vai manter o dinheiro. O dinheiro ele pode chegar, mas às vezes a gente recebe o dinheiro e ele acaba, né? Chega hoje, em dois tempos ele já acabou. E não tem nada. Então, o que acontece? A gente também está com o nosso masculino desequilibrado, porque a gente não está conseguindo manter, não está conseguindo potencializar, né? Criar situações para que ele se mantenha, aumente, ou a gente usa o dinheiro de novo, vou fazer uma outra coisa, vou fazer outro negócio paralelo, vou dar uma coisa lá para alguém, eu vou construir algo com isso. Então,
a nossa energia ali dessa, da manutenção do dinheiro, ela não está boa, então o nosso masculino não está bom. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer esse equilíbrio, porque não só porque nós sentimos, mas porque nós temos conexões sistêmicas. Nós temos conexões com história da família, história da mãe, história do pai, história da avó, do avô, do antepassado lá, sei lá de onde que a gente não conhece. A gente está ali conectado com isso, né? Então, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer um momento ali de silêncio, de concentração. Quero que vocês fechem os olhos, coloquem a mão direita em cima do coração, tá? Que eu quero sentir um pouquinho o campo de vocês, tá? E vocês vão observar o que vem para vocês, depois de tudo que que eu falei aqui, né, que foi passado, vocês observem isso também. E se eu sentir de falar alguma coisa, eu vou falar, tá? Eu vou fazer umas perguntas que eu estou sentindo aqui no campo, e quem se identificar com essa pergunta vai observando as respostas, não precisa falar nada, mas só observa internamente. O que é que eu não quero ver? O que eu não quero fazer igual aos meus pais? Eu tenho medo do quê? Quem está com a criança interior ferida, que está chorando, olha para ela e diga: eu vejo você. Eu sinto muito se eu não vi você antes, mas agora eu vejo. Agora você pode contar comigo. Quem quiser colocar a mãe ou o pai na sua frente, coloque. Alguém está querendo, alguém já fez isso. E observa como é olhar para sua mãe, como é olhar para o seu pai. Qual a fisionomia deles? E diga a eles: eu sinto muito. Eu sou apenas uma criança. Eu sou pequena. Vocês são grandes. E observa como é a fisionomia deles quando você fala isso. Como você se sente? Diga a eles também: me abençoem para que eu possa seguir o meu destino. Me liberem, por favor. Eu agradeço por tudo que vocês me deram e faço algo bom com isso. Algo muito bom. Respira fundo e pode ir voltando aos poucos.
Alguém quer falar alguma coisa? Tá bem, Vanessa? Fiquei um pouco triste agora. Eu comecei a ver minha mãe, né? Primeiro, eu tenho muitos conflitos ainda com a minha criança e ela fica até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela fica aqui na minha frente porque a gente conversa diariamente. E aí eu vi a minha mãe e ela com o jeito debochado dela de rir, eu comecei a rir, ver o sorrisão dela. Mas aí eu olhei pro meu pai e ele estava triste. E ele chorou. E me deu vontade de chorar também. E quando você falou alguma coisa para ele? Eu falei, pedi para ele me abençoar, para eu seguir em frente, e ele me abraçou. Que bonito. Melhorou, não melhorou? Foi bom, foi muito bom, melhor assim. Ele ficou feliz. Eu tenho certeza disso. Eu também. Gratidão, Andréia. Porque ele não imaginava que você fosse fazer esse movimento. Ele não imaginava. Gratidão. Alguém mais quer falar algo? Eu, quando comecei, eu senti um peso muito grande quando eu coloquei a mão, né, no coração. E quando eu visualizei a criança, ela estava bem, assim, com medo. E os meus pais vieram, né, inclusive a fisionomia deles era da época dessa criança, né, bem novos. O meu pai estava mais à frente, a minha mãe estava bem acanhada atrás, tinha uma criança no meio que eu não identifiquei. E eu Você falei, tem irmãos? Você tem tenho, irmão? tenho mais 2 irmãos, são mais novos. Uhum. E quando eu falei, o único movimento que eu pude ver é do meu pai esticar a mão, né? Aí, assim, eu senti uma desconexão grande, sabe? É como se eu ainda tivesse assustada, né? Com medo. Uhum. Essa criança que você viu é uma menina? É, Sua mãe teve algum aborto? que eu saiba, não. Mas é uma criança que talvez você tenha tido gêmeas, seja gêmea. Ou você teve alguma criança que a sua mãe abortou, teve algum aborto. Seja natural, espontâneo, Sim, aham, né, ou provocado, tanto faz, mas é uma menininha que precisa ser vista no seu sistema, tá? Ela está esperando ser vista. entendi. E te assusta, né? Ela é Sim, assustada, não é? sim, Ela é assustada. E isso faz com que você não, como é que fala? Entre você e seu pai, existe ali essa criança que você não consegue conectar com seu pai tão plenamente, porque não, tem essa criança que está no meio de vocês e ela está esperando ser vista e você vive por ela. Você vive por essa menina, você vive por você e por ela, tá? interessante. Isso é interessante. Depois, se você quiser, a gente conversa. É Tá, interessante constelar para trabalhar isso, tá? tá, eu converso com você, sim. Gratidão, Uhum. André. Alguém mais quer falar algo? Oi, a outra Débora, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu acho que todo mundo fez, né? Eu acho que todo mundo acabou pegando, foi bem uma constelação, parece que era para o coletivo, todos precisavam acessar essa criança. E tal como a Vanessa, eu tenho uma foto que fica de frente para mim, assim, para olhar. Eu vi meus É, pais muito chorosos,
Assim, tanto chorando mesmo, assim, mas era um choro de, tipo, de me perdoa, desculpa, desculpa, sabe? E quando... Ele chorando para você? Ele chorando? Ele chorando. Conforme eu fazia as frases, eu era pequena, ele Sim. chorando, e depois eu cresci e consegui falar mais para eles. Só que eles choravam de alegria. Tipo, tá tudo bem. Eu me vi crescendo, pequenininha, depois eu fiquei na mesma altura que, assim, né? Eu sei que eu sou pequena, né? Mas eles já falavam, eu já maior. Entendo. Na verdade, se posicionou só, você fortaleceu sua adulta. Não é que você tenha ficado maior que eles, mas Não, você se não, de maneira posicionou, nenhuma. você se posicionou perante a vida como adulta. Porque quando a gente se posiciona como criança, a gente não consegue desenvolver, né? Criança não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é adulta. Então, acho que eu já estou Né? num caminhozinho, né? Já abriu seu caminho, já abriu ali para que você possa se posicionar. Quanto mais assim, pequena criança, a gente se enxergar pequena perto dos pais, no sentido não de menosprezar, mas de ser criança, de ter coisas que não é da nossa conta mesmo, mas a gente se sente fortalecida para atuar como adulta dentro do dia a dia, né, na nossa vida. Né? A gente permite tomar a força deles, tá? Na verdade, a gente... foi bem interessante, porque eu já fiz há uns 3 anos atrás, uma constelação, e justamente foi para minha mãe. Sim. Só que eu não tinha puxado na época o meu pai. E nessa Certo. agora, no coletivo que a gente fez agora, eu botei os dois. E eu pensando, eu tentando fazer o meu racional, né? Para colocar um. E a minha cabeça foi assim, eu vi os dois, eu falei, bom, se é para ver os dois, eu vou deixar rolar, tá entregue, vai. E foi muito... Isso aí, foi que foi. Porque eu não sabia nada também, tá? Não era nada planejado. Abri o campo e eu fui sentindo o que cada um precisava. E fui falando o que cada um precisava. Então, eu não sabia de quem era, não tinha a menor ideia, e foi. Então, veio para você o que você precisava também, né? Você se permitiu. Isso aí, gratidão. Eu acho que cada um saiu de alguma maneira impactado aí. É isso aí, é isso aí. Alguém mais? Quer falar, Thiago? Não quer? Não, porque eu estou em processos de raiva, né? Me deu muita raiva. Deu muita raiva? Tá Muita bom. raiva. E aí quando eu olhei o pai e a mãe na frente, eu não olhei no sentido de, pode ser um grande ego, mas eu não olhei no sentido de estou aqui para pedir para vocês, eu estou aqui para crescer. Se juntou o DNA de vocês dois, eu quero ficar grande. E eu quero crescer. E eu quero essa força que tem aí. Me dá essa força que vocês dois juntou aí, passa para cá para continuar a linhagem e a família crescer. Tá Eu não bom. tô. É porque eu já fiz muitos movimentos. Não quer dizer que por fazer muitos movimentos que a gente resolve tudo. Mas quando eu Uhum. olho meu pai e minha mãe, eu tô assim. Não quero chegar aqui mais para chorar pitanga. Eu quero aqui para me dar o que tem aí. O que tem de recurso aí? O que tem de força Então, aí? Pai, o que você sabe fazer aí? O que você sabe mandar? O que você sabe comandar? O que você sabe gerir? O que você sabe construir? E há mais ou menos um mês atrás, a minha avó chegou e falou assim: Não, seu pai já construiu uma casa sozinho. Eu falei assim: se esse cara construiu uma casa sozinho, o que eu não faço, né? Que está no meu sangue. sim. E eu estou passando por processos de fragilidade, até compartilhando tem com a Vanessa, né, Vanessa? Mas ao mesmo tempo eu estou assim, cara, eu quero ganhar a vida, Uhum. mas mendigar, nem pedir, nem implorar, não.
Eu quero é conquistar, Uhum, conquista. uhum. É isso que eu quero, que é Entendo. conquistar tudo que eu desejo, conquistar. Se tiver esforço para um relacionamento, eu quero me esforçar para ter um relacionamento. Se tiver que ter esforço para ganhar dinheiro, eu quero me esforçar para ganhar dinheiro. Não no sentido de sacrifício, mas no sentido de é meu por direito. É fazer sua parte, né? Para você receber o dinheiro, você, como a gente falou, tem que entregar algo. Então, você tem um trabalho para fazer, né? E aí, o que que acontece? Mas aí a raiva está onde? Onde é que está a raiva? O que que aconteceu com a raiva? A raiva está em sempre me olhar como pequeno, Perante quem? perante a mim mesmo, no sentido assim, não, fique pequeno que é mais confortável, fique pequeno que é mais confortável. E não tem uma mãe e um pai fazendo esse pedido, nem de forma velada. Tá todo mundo assim, voa, cara, voa, voa. E aí o É, passarinho fica com medo de bater asa, né? Então é o tá próprio bom. passarinho que tem que olhar para baixo e falar assim, tem o risco da queda, mas se joga. Então é uma raiva de mim mesmo. E tá bom, tá bom. Eu sinto aí, enquanto você fala, eu sinto que tem aí uma identificação com um antepassado lá de trás que você não sabe quem é, tá? Quase lá quase antepassado, quase ancestral. E que você um vínculo aí, que é um vínculo de conexão com uma dor, que você, assim como o seu racional fala que você quer conquistar isso ou aquilo, aí dentro de você também tem uma parte que não, eu não posso conquistar, porque se eu conquistar, se eu for fazer lá, for me jogar no negócio, eu vou estar atraindo esse acordo que eu fiz lá com o meu antepassado, porque eu tenho que ser fiel à dor dele. E a dor dele quer dizer que ele passou por dificuldades e que ele não cresceu o quanto gostaria, ele não desenvolveu o que ele gostaria. E então, você, por alguma razão que a gente não sabe qual é, mas você está muito assim, porque se ele aconteceu isso com ele, eu eu vou ficar como ele, porque eu não, eu sou fiel a ele. Tá? Então, esse também é um sentimento aqui intuitivo, tá bom? Eu não estou inventando, não é? Existe, e claro que existe, isso é a metodologia que poderia acontecer, porém é o que eu sinto que enquanto você fala, né? Então, é mais ou menos nesse ponto que você está parado, e é uma decisão ali de uns 12 anos de idade, que aconteceu lá para os 12 anos. Não sei o que aconteceu para os seus 12 anos, mas é mais ou menos isso. O seu menino embirrou nesse ponto e está aí. Então, é algo que você, quando você se sentir confortável, sentir que é o momento, olhar com, né, acolher essa questão, essa raiva, porque essa raiva você vai dar um murro na almofada e vai devolver para quem é, tá? Vai devolver o peso essa raiva aí que corrói que corrói aqui o seu abdômen. Eu tô até Bagunça tudo dando aí. uma extravasada, hoje eu já comprei mais faixa para dar uns murros. Então, mas vai fazer um atendimento orientado, certo? É como Até você não, com as né? mãos aí, ó, de boxe, ele, ó, treinando Vou do dar uma boxe. porrada sem dó. Bem, mas assim, vamos lá. É aí, isso assim, mas é interessante que você já sabe a dinâmica, mas dentro de você, você ainda não está pronto para resolver isso aí, não. Mas o dia que você quiser resolver, você sabe que você pode me chamar. Ou fazer outra coisa, outra pessoa, mas tudo bem, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Você até pode, porque você tem uma família que te apoia, só que você ultrapassa essa família lá e esse vínculo que lá de trás faz com que você nem consiga receber direito o apoio que você tem.
né? E a sua família, eles nem entendem. Poxa, a gente faz tanto por ele, a gente torce tanto, a gente faz isso aí, ele tá sempre com essa cara amarrada. Não sei por quê. Então, é mais ou menos assim que parece que acontece. Enfim, mas aqui é só para a gente entender, é só sentir. É só para sentir, não tem julgamento nenhum. Só estou contando que veio, e aí o que você quiser fazer com isso, você que decide. Perfeito, perfeito, agradeço. Né? Você que decide, porque eu não posso fazer nada por você, não. Né? Senão eu não quero carregar o peso de ninguém. Eu posso ajudar, facilitar, mas só quando você quiser. Fechado. E aí eu vou fazer uma pergunta, então, de novo. Vamos lá, fecha os olhos, todo mundo. E aí vocês vão fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta, respira fundo, e vocês vão responder, né? Vão ver que resposta vem para vocês. Tá? Quem quiser anotar, anota. Eu admiro minha mãe em. Pode falar até uma, duas, três coisas, como quiser. Tá? Eu admiro minha mãe em. Agora, outra pergunta. Eu admiro meu pai em. Aí respira fundo e abre os olhos. Conseguiram responder, achar pelo menos uma coisa? Sim. Observa nisso que vocês observaram da sua mãe. Como vocês têm a mesma característica? Sim, Sim? sim. Sim. Sim, para mim também. E do pai? Para mim Eu deu não, também. Andréa. O pai eu Quem, não quem, consegui. quem falou que não acha que tem a mesma característica do pai? Quem falou? Da mãe. Eu, Débora. Débora, você achou da mãe. Do seu pai, você achou Não, eu não alguma achei. coisa? Eu vi o da minha mãe, mas eu não identifiquei com a característica. O do meu pai, eu me veio uma coisa e eu me identifiquei, depois eu falei, não, isso é negativo, isso não é positivo. E o que é isso que você achou do seu pai? Você O pode quanto falar ele o que se é? doou, sim, claro, o quanto ele se doou para os outros. Aí eu falei, não, eu admiro meu pai, do quanto ele se doou, foi doador de tudo, né? Inclusive Sim, do dinheiro para os outros. Aí eu falei, não, mas por que eu estou admirando isso? Por que eu estou vendo isso? porque você faz a mesma coisa. Porque eu faço a mesma coisa, exato, Uhum. exato, Talvez não com dinheiro, mas com alguma coisa. Eu acho que você é daquelas assim, que você faz tudo pelo outro. Em casa, quem que exato. arruma mais a casa? Você está arrumando o quarto de todo mundo aí, não tá não? Então, se você soubesse uma história tão longa, ai meu Deus, muita identificação com tudo que você está falando. Né? Então, é isso. Nós temos aí metade da gente é nosso pai, na metade é nossa mãe. Agora, o fato de, por exemplo, isso aí, Débora, que ele falou que ele dava dinheiro, ajudava todo mundo, né? De É, repente, o que é o que vai sentir que ele é assim, porque ele trouxe isso para você. Aonde a gente entende que se a gente doar demais não é legal, mas há 20 anos atrás era uma definição de ser boa pessoa. A cultura mudou, sim,
né? A cultura mudou, né? E nós, terapeutas, a gente entendeu isso, porque desequilibra e tudo mais. Mas se você for conversar com alguém que não é desse meio de terapia, vai achar que é maravilhoso doar tudo, doar. Já fiz isso a minha vida inteira. Mas aí o que acontece? O que eu vejo? Você fez isso, você pode não ter dado dinheiro, você pode ter dado outras coisas, mas você se doou porque geralmente quem se doa demais é aquela pessoa que ela está querendo, ela está pequena, a criança interior dela está pequena, está ferida. Ela Mas quer. Não, eu te falo que até dinheiro, porque teve uma fase da minha vida que eu tinha muito dinheiro, eu não tinha amigos, e eu pagava para as pessoas falar, não, sai comigo que eu banco tudo, para ter que sair. Então, sim. Então, mas hoje, assim, aí que você fez, você perdeu dinheiro justamente quando você falou, não vou doar mais, aí que você fez, você perdeu dinheiro, né? Sim. Aí, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que não importa hoje, o que importa é que assim, a gente traz tudo da gente dos pais, mas a gente pode, não é, e a gente traz a dor também. A gente admira até a dor e traz a dor, mas a gente pode transmutar isso. A gente transformar essa dor em força. Né? Quantas vezes a gente teve os pais que tiveram dificuldades financeiras, que passaram fome até, que trabalharam na lavoura, né? Hoje, às vezes a gente se pega ali apegado demais às coisas porque eu não posso passar necessidade, eu tenho que ter as minhas coisas, né? Porque meus pais não tiveram, então eu sei que quer ficar não ter, então eu tenho que, né, segurar as coisas aqui. Ou a gente segura, se apega demais a coisas, ou então a gente engorda. Também. A gente engorda. Que, né, se eles passaram nesse, não, hoje eu tenho comida, eu posso ir no mercado comprar o que eu quiser. Então eu vou comer. Então, na verdade, a gente traz tudo com a gente, mas é interessante a gente entender isso, que como que a gente vai lidar com essas características que eles têm? Como isso vai ser bom para a gente? O que a gente vai fazer de bom com isso? Vamos fazer algo bom, não melhor, porque eles fizeram melhor também. Sim, né? A gente faz diferente. Porque a cultura mudou, os recursos mudaram, os valores estão, né? As coisas que são, as prioridades são diferentes, mas a gente faz diferente. A gente faz o nosso melhor. Entendi. Então, é bastante interessante, assim, esse exercício também, vocês fazerem sempre, né? E olhar ali, o que está acontecendo? Se tem um sentimento que está um pouco dolorido na frente, acolhe esse sentimento e devolve aquilo que não é de vocês. Devolve que não é. Né? Então, entrega de volta a eles. André, Fica só eles nosso. Eu queria complementar uma. Desculpa, André, perdão, você estava falando. Pode falar assim, eu já estou terminando também, né? Já está chegando a nossa hora. Nossa, muitas coisas aqui rolando, porque a gente está sempre limpando, né? Com nossas ferramentas, a gente está sempre limpando e achando coisa. E uma observação que a Débora falou sobre tá grande, o meu foi interessante que quando eu estava olhando para minha mãe, a gente estava ali dando risada, tal, eu estava adulta, mas quando eu olhei para o meu pai, eu já olhei para ele assim. E aí eu vi essa Vanessa pequenininha e falei com ele pequena. E agora, nesse exercício, eu peguei as características da minha mãe, que minha mãe era guerreira, ela é batalhadora, sonhadora. E aí eu olhei para o meu pai e não achei nada para me identificar, só que aí me veio uma coisa que eu venho buscando, que ele era muito sonhador, ele não teve apego à família, ele vive no mundo, a gente até hoje não sabe se ele está vivo ou se está morto. Então, é uma coisa que eu estou resistindo, eu caí nessa ficha agora, porque eu quero ser livre, eu sinto esse desejo de ser livre, de, sabe, sair dessa matrix, dessa roda,
como ele era sonhador. Só que tem as consequências. Então, eu percebi isso agora. Caiu aqui uma ficha e eu tô aqui, ó, no estômago, aqui, digerindo tudo isso. O jeito que ele lidou com a situação foi ir para a vida lá e sair, né, tal. Mas isso não quer dizer que você não possa ser sonhadora como ele é, mas você é sonhadora trazendo o sonho para a sua vida, do seu dia a dia, para a sua casa, para a sua família, para as coisas que você faz. Então, isso é a característica dele também que está em você, e você está fazendo diferente. Porque ele fez do jeito que ele podia também, porque ele ficou assim, né? Ele tinha as coisas, ele não sabia como fazer. Ele imaginou que se ele ficasse em casa, cuidando da família, trabalhando, saindo de manhã, voltando de noite, colocando dinheiro em casa, fazendo aquele padrão que se esperava dele, ele iria estar atraindo a necessidade de alma que ele tinha de sonhar. Então, foi como ele achou que poderia viver isso. E não que isso seja, né, assim, claro que não foi fácil para sua mãe, não foi fácil para vocês sofreram pra caramba com isso. E você sente muita falta dele. E dentro de você, parece até que você fica se perguntando: será que eu posso gostar do meu pai? Né? Baseado nesse sofrimento todo que nós vivemos. Mas você ama seu pai e precisa amar seu pai porque ele está dentro de você. A essência do seu pai. E é isso que você. É o empurrão que você precisa para dar salto. Sim. Pessoal, a gente tem que Acabou concluir nosso tempo. o horário, porque tem É atendimento em seguida. Mas eu queria te agradecer imensamente, André, por ter escolhido participar, ser convidada. A Kátia, a Débora, a outra Débora, a Aline, principalmente a Vanessa, que está aí nessa caminhada comigo. Foi muito bom mexer com as emoções. Eu acredito que cada um aqui mexeu com uma emoção diferente, em lugar diferente. Isso é bom porque traz uma união, né? A balança da gente poder movimentar todo o campo. Seu conhecimento é muito rico, muito gostoso de ouvir. Parabéns pela Obrigada. entrega que você trouxe para a gente. Fico muito feliz. Logo a gente vai subir para o YouTube para as pessoas poderem assistir. Vou fazer depois também aquele exercício que você nos ensinou. As cartas que você tirou, você pode colocar no grupo também para a gente. Isso é muito bom para reflexão, para quem depois for assistir e fazer a conexão com a carta. E mais uma vez, pessoal, eu não tenho acesso a todas as pessoas que se inscreveram no YouTube, mas se alguém aqui não se inscreveu, se inscreve. Quem está assistindo, se inscreve no YouTube também, porque a gente precisa bater a meta de 50 inscritos para começar a fazer live no YouTube. A gente está com 27, a gente precisa do apoio de vocês. E convidar também um amigo de vocês para participar do Movimento Alckmin, fazer o convite, que o link do convite do grupo está tanto no comentário do YouTube, como também dentro do grupo, para quem já está participando do grupo. A Débora perguntou aqui qual que é o grupo. Eu vou passar para você, Débora. Só um minuto. E enquanto eu pego o link aqui, Vanessa, eu vou te passar a palavra. Bom, gente, muitas emoções hoje, né? Gratidão demais, Andréa, por esse trabalho lindo que você faz. Eu já tenho acompanhado algumas coisinhas ali por alto, estou te devendo uma sessão. Eu sempre falo, eu preciso parar um dia para passar com a Andréa, porque eu sei da importância e o poder de transformação que traz esse trabalho. Gratidão demais e pela vida de todos que estão aqui, pelas pessoas que vão chegar também, né? Que sabe que Deus transborde na vida de cada um de vocês. Andréa, gratidão. Se você quiser deixar uma última palavra, aí a gente encerra. Sim, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu estou emocionada também. Né? Nossa, é maravilhoso aqui poder trabalhar e mostrar, né, esse trabalho, assim, porque é uma coisa que vocês trouxeram para mim, né? Eu só facilitei. Foram vocês que trouxeram todas essas informações. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu posso deixar um recadinho? Claro. Tá? Esse mês eu vou fazer uma vivência aqui em São Paulo, que é o Despertar Tântrico, que é um trabalho que eu faço
sobre o Tantra para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não têm, assim, ou que não tem ideia, ou que tem uma ideia que não sabe exatamente, né, que vem de uma outra forma. É um trabalho, assim, bastante bonito, que eu faço com uma outra terapeuta que trabalha comigo, né, e vai ser, já é a nossa segunda edição desse projeto, né, nós vamos ter essa segunda vivência, nós já fizemos uma outra 2 meses atrás, e agora, de novo, 21 de setembro, nós vamos fazer aqui em São Paulo. Tá, então a Vanessa está convidada, certo, Vanessa? Né? O Obrigada. Thiago, claro que o Thiago também está, caso queira vir, será muito bem-vindo também. Todo mundo que está aqui, não sei quem é de São Paulo, quem não é, mas, né, quem quiser, venha, me acompanhe, me procure e vamos participar, porque, Vanessa, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tenho certeza, tá? Não é massagem, não tem nudez, não tem nada disso. É esse que nós fizemos aqui. É você trazer essa leveza, esse conceito assim sutil e, né, e amoroso né, sobre a energia que é tão potente. Tá? É isso que é esse evento. Então, está aberto a todo mundo também, tá? Esse convite. Vamos tirar só um print, gente. Vamos. Vamos registrar. Quem puder abrir a câmera, sentir confortável. Grupo do WhatsApp. Eu tirei uns prints aqui também, mas o meu fica curtinho, o meu fica estreito, né? Espera, acho que travou minha imagem aqui. Aí, vamos lá. 1, 2 e... Perfeito. Gratidão, É gente. isso, Vocês são gente. lindos. Gratidão a todos. Grande abraço para vocês e um excelente final de semana para todos, com muito amor e prosperidade aí. Tchau, tchau. Tá. Tchau, muito obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. É.